Olá pessoal, me chamo Adson Barreto Gomes, sou discente de Engenharia Elétrica na UFRN e vou apresentar algumas questões do capítulo 3 do livro LATE, resoluções dos exercícios executadas pelos discentes Adson Barreto Gomes, Ângelo Rian Cavalcante Nunes, Fernando Carim Fonseca de Oliveira e Gutenberg Ferreira da Silva, disciplina de sinais e sistemas lineares, ministrada pelo professor Dr. Cúrios Yuri Pinheiro de Melo Queiroz. Bem, pessoal, então a questão 3.4/5, ela pede para aproximar a seguinte equação diferencial de segunda ordem por uma equação diferença. Pegamos como ideia principal, uma equação diferencial representa um sistema contínuo e uma equação diferença, ela representa um sistema discreto. Sistemas discretos, eles podem ser inerentemente discretos ou eles podem ser obtidos através do processo de discretização, em que no processo de discretização pego um sinal contínuo e amostrado em determinado instante de tempo t específico. Esse processo ele é definido através da definição básica de derivada. Como podemos ver aqui, pego amostras sucessivas do sinal em tempo contínuo e essas amostras são divididas pelo intervalo de tempo entre elas, em que esse t tende a zero, né? Então, considerando esse t muito pequeno, a gente pode aproximar essa equação por essa equação 1. Para reescrever essa equação em termos de operador avanço ou operador atraso, nós iremos multiplicar a equação 1 por t ao quadrado, todos os termos por t ao quadrado, somar os termos em comum, né? Colocar os termos relacionados a y de n menos 1 e y de n menos 2 em evidência, né? E como queremos que a saída seja em função da entrada, iremos pegar esse coeficiente que está relacionado à saída e dividir pelos outros coeficientes, chegando assim nessa equação. Esses coeficientes eles podem ser reescritos de maneiras genéricas, já que eles são constantes. Dessa forma, iremos pegar todos esses coeficientes e reescrevê-los através desses termos genéricos, como esse A, esse B e esse C. Essa equação 3 representa a equação diferença em forma de operador atraso. E essa outra equação, ela demonstra a equação diferença em termos do operador avanço. A equação 3.4-8 fala que um sistema linear invariante do tempo produz a saída y de 1n em resposta à entrada x1n, como mostra a figura 3.4-8. Determine e rascunhe a saída y de 2n quando a entrada x2n é aplicada ao mesmo sistema. Então, temos a entrada x1n gerando a saída y de 1n. Então, no mesmo sistema, vamos aplicar outra entrada, x2n, e gerar a saída y de 2n, né? Seguindo a propriedade da invariância no deslocamento, para sistemas em tempos discretos, que também é definida de forma similar à de sistemas contínuos no tempo, né? Então, iremos mostrar uma relação que tenha como referência a entrada x1 de n e a saída y de 1 de n para determinar y de 2n. A entrada x1n ela pode ser reescrita como somatório de impulsos. Já para a saída y de 1n,
podemos reescrever em função da entrada x do n, representando o sinal de entrada pela equação 2. Encontrando a relação entre x1 e y1 de n, vamos observar o mesmo comportamento em relação à entrada x2n e à saída y2n, né? Então, escrevendo a entrada x2n como somatório de impulso através da equação 3, podemos observar que, como o sistema é variando no tempo e sabendo a relação entre a entrada em x1 e y de 1, podemos determinar y de 2 através dessa expressão. Simplificando e organizando os termos, temos a seguinte equação. Dessa forma, rascunhando a equação anterior, a equação 4, iremos ter a seguinte saída, utilizando a relação que encontramos em x1 e y1. A questão 3.4-13 fala que considere o sistema que multiplica uma dada entrada por uma função rampa, r de n. Ou seja, a saída será igual a x de n multiplicando Rn. Aí, a rampa discreta ela é definida através dessa expressão, né? Que é U de n vai ser igual a 0 em n menos 1, n menos 2, e vai ser n em n igual a 0, n igual a 1 e n igual a 2, e assim sucessivamente, né? Em que, se multiplicarmos a rampa unitária, o de n, por uma constante diferente de 0, obteremos uma rampa também, mas nesse caso não unitária, né? Onde a inclinação C pode ser até mesmo negativa, né? Então, reescrevendo o sinal, teremos isso aqui, ó, o sinal de saída, né? Então, na alternativa A, a questão pergunta se o sistema é estável bibo e pede para justificar a resposta. Nesse caso, o sistema ele não é estável bibo, né? Pois para um sistema estável bibo, você tem que, para uma entrada limitada, você tem que ter também uma saída limitada, mas nesse caso a saída não será limitada. A saída será crescente, né? Devido às características da rampa unitária. Na alternativa B, pergunta se o sistema é linear e pede para justificar a resposta. Nesse caso, o sistema é linear, pois é um sistema cuja saída é proporcional à sua entrada, né? De forma também, podemos demonstrar a linearidade através do escalamento, né? Através do escalamento, em que, se multiplicarmos a entrada k vezes, como mostrado aqui, a saída também aumentará k vezes. Dessa forma, o sistema é linear. Como também podemos somar essas duas expressões, né? Como obedecendo a propriedade da superposição. Colocando a função rampa em evidência, iremos ter a seguinte expressão. Bom, observando melhor a expressão anterior, podemos observar a entrada e a saída dessa forma, em que, se a gente multiplicar x1 de n k vezes, é a mesma coisa que multiplicar y de 1 de n k vezes. Da mesma forma para x2 e para y2. A alternativa C pergunta se o sistema é sem memória. Nesse caso, o sistema ele é sem memória, já que a resposta em qualquer instante n depende, no máximo, da entrada no mesmo instante n.
A D pergunta se o sistema é causal. Nesse caso, o sistema ele é causal, pois o valor da saída no instante atual depende apenas do valor atual da entrada x de n. A E pergunta se o sistema é invariante no tempo e pede para justificar. Então, sistemas cujos parâmetros não são alterados com o tempo, com n, são sistemas invariantes no tempo ou invariantes nos deslocamentos, também chamados de parâmetros constantes. Então, se os coeficientes são em função de n, tempo, então os sistemas seriam lineares variantes no tempo. Então, considerando o sistema descrito abaixo, a saída será igual à entrada multiplicada por n, que é definida como uma função rampa, e em que isso já foi definido anteriormente. Então, para esse sistema, seja um sinal x1 de n resultando na saída y de 1n, e a outra entrada x2n resultando na saída y de 2n, então teremos essas duas equações, em que a saída y de 1n será igual a rampa vezes x1 de n, e a saída y2n será igual a rampa multiplicando x2 de n. Então, se fizermos a entrada x2 de n igual à entrada x1 de n, atrasada em n0, temos a seguinte expressão, em que y de 2 será igual a rampa multiplicando a entrada x2, que é igual a rampa multiplicando x1, atrasada em n0, em que a saída y1 será diferente da saída y2, como veremos no exemplo seguinte. Considerando o exemplo abaixo, podemos observar que a entrada x1 está sendo considerada como um trem de impulso, né? Desse modo, considerando n0 igual a 2, nós teremos a figura 1, que mostra a entrada x1 de n multiplicada pela função rampa, formando essa rampa, demonstrado nessa figura 1. E pegando a saída desse sistema e atrasando, iremos obter essa figura 2, que no caso é a saída atrasada em 2. Em contrapartida, vamos pegar a mesma entrada utilizada anteriormente e fazer operações em ordens diferentes, né? Primeiro, vamos atrasá-la, como mostrado na figura 3, e depois iremos passar esse resultado pelo sistema. Passando esse resultado pelos sistemas, obtendo assim a figura 4, isso prova que o sistema ele é variante no tempo, né? Pois os resultados obtidos eles são diferentes, né? Em relação ao primeiro caso e ao segundo caso. Chegando ao fim da resolução das questões, a referência do livro que eu utilizei, que foi o LaTeX, Sinais de Sistemas Lineares, segunda edição, editora Bookman 2007. Espero que todos tenham entendido bem e agradeço a atenção.